Livro: O Restabelecimento do Governo de Deus. Livro de Neemias. Capítulo 1. Dong Yulan. Tema desta semana: o lugar escolhido por Deus. Meta de hoje: leitura das páginas 11 a 13. A escolha de Deus no Novo Testamento. A Igreja. Ao considerar as dificuldades de transporte da época para ir até Jerusalém várias vezes ao ano, sentimos que quando Deus ordenou para lá ireis, ele teve um grande motivo para exigir isso: preservar a unidade do seu povo. Jerusalém foi escolhida para ser o único lugar de adoração a Deus. A divisão e a diversidade para adorar deuses falsos são coisas próprias de Satanás. Sobre altas montanhas e debaixo de toda árvore frondosa. Deuteronômio 12:2. Não é assim com o nosso Senhor. Em sua própria essência, Deus é um e quer que seu povo seja um. Todo sacrifício é válido para manter essa unidade. Assim também com respeito à Igreja. Vemos isso em nossa experiência. Quando vivemos em nós mesmos, em nossa vida natural, temos barreira com os outros, ficamos facilmente irritados e causamos divisão. Mas quando abrimos nosso ser ao Senhor, orando junto com os irmãos, esvaziando-nos de toda crítica e divisão, as barreiras começam a cair e desfrutamos a unidade do Espírito. A unidade acontece quando estamos em Cristo, no Espírito, pois Deus é um. Deus escolheu um lugar de habitação e adoração, a Igreja. Por que o Senhor escolheu um lugar? No Antigo Testamento, os filhos de Israel deveriam subir a Jerusalém 3 vezes ao ano para festejar, oferecer sacrifícios e levar as primícias. Essa prática preservou a unidade do povo. No Novo Testamento, esse lugar é a Igreja. Na prática, o que significa oferecer sacrifícios, levar as primícias e festejar com Deus? Significa oferecer ao Senhor tudo o que somos e tudo o que temos. Todavia, nossa oferta deve ser a melhor porção, as primícias. Não devemos oferecer o que sobrar, o resto de nosso tempo, o que resta de nossos bens. Pelo contrário, devemos entregar ao Senhor o que mais prezamos, o melhor de nossa disposição, de nosso tempo, de nossa saúde, do vigor físico e psicológico. Enfim, devemos consagrar ao Senhor tudo o que somos e possuímos. Assim, o homem e Deus festejam e ocorre o auge do desfrute do povo de Deus. Que é a Igreja? A Igreja é composta dos que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo e regenerados pelo Espírito. A Igreja é uma só, não pode ser dividida. No aspecto universal, ela engloba todos os santos do passado, do presente e do futuro. No aspecto prático, a Igreja é uma em cada cidade, isto é, todos os crentes em determinada cidade são a Igreja naquela cidade. Não importa se gostamos ou não dos irmãos da Igreja em que nos reunimos. Somos todos um e não podemos dar lugar para nossas preferências. Alguns dizem: por que Deus determinou assim? Prefiro reunir-me com quem tenho mais afinidade. Por exemplo, o universitário quer reunir-se com os universitários, o profissional liberal com os profissionais liberais. Há afinidades por classes sociais, línguas, dogmas e assim por diante. Não importa se assim é mais fácil, o fato é que não foi dessa maneira que Deus determinou. Ele determinou que todos os seus filhos devem reunir-se em um único lugar, na Igreja, a qual preserva a unidade. Não importa se vivemos no centro ou na periferia, na zona urbana ou na rural, se vivemos numa determinada cidade, fazemos parte da Igreja nessa cidade. O Novo Testamento cita a Igreja em Jerusalém, onde existem milhares de santos, provavelmente uns 40.000. Muitos diriam: não é possível, lá deveria haver muitas igrejas. Como caberia todo esse povo em um só templo? Aqui reside toda a confusão. Não devemos confundir igreja com templo. A igreja é composta de todos os santos, e por maior que fosse o número deles em Jerusalém, não encontramos na Bíblia a expressão
igrejas em Jerusalém, mas sim a igreja em Jerusalém. Nas Escrituras, quando se usa a palavra igrejas, é para especificar uma região composta de várias cidades, como, por exemplo, as igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia, as igrejas da Macedônia. Todas se referem a igrejas de uma região ou província. Por exemplo, se moro em São Paulo, faço parte da igreja em São Paulo. Isso limita nossa carne, nossas preferências, nossa vida da alma e faz com que sejamos mutuamente edificados mediante o trabalhar do Senhor e cresçamos em vida. Somos a igreja e é na unidade que Deus consegue expressar-se. Cada um na prática ajuda a edificar a igreja em sua cidade. Todavia, as igrejas nas diversas cidades não vivem isoladas, pois compõem a única igreja universal. Por isso, elas devem também manter comunhão entre si, pois são um único corpo de Cristo. Essa unidade prática hoje é o lugar que o Senhor escolheu para a sua habitação e para pôr seu nome.